Eu adoro esse psicólogo porque ele realmente trouxe uma revolução muito grande para a psicologia. Isso é tão importante porque ele trouxe o lado humano para nós, que é uma coisa muito chata, porque o mundo tem essa tendência de pensar que certas pessoas, a certas profissões e tudo mais, levam a pessoa a ser perfeita, mas isso não é verdade. Então, o facto de ele ter levado o lado humano, o facto de ele ter trazido o facto de nós podermos abrir-nos e falar dos nossos problemas também, acaba ajudando bastante a pessoa também, porque esse sentimento de não estamos sozinhos é o mais importante. E vou dar um exemplo, por exemplo, inclusive as pessoas que passam por problemas de adição. Se a adição é algo que é estigmatizado, por exemplo, a pessoa acaba passando por esse problema sozinha e na isolação. Mas a partir do momento que nós começamos a ser abertos e conversamos, porque adição não é algo de mal, muito pelo contrário, é uma condição que precisamos de ajuda, precisamos de falar e conversar. Mas muita gente consegue sair da adição pelo simples fato de abrir-se com as outras pessoas e as outras pessoas também abrirem-se e ajudarem-se uns aos outros. Essa é bastante importante mesmo. Tanto que Narcóticos Anónimos funciona bastante bem nesse aspecto, não é? Então, como eu estava a dizer, o terapeuta é visto como professor, um guia, e o objetivo é tornar o cliente o seu próprio terapeuta, porque nós somos capazes de nos tornar os nossos próprios terapeutas. Não percebi porque é que até hoje a informação não está available na internet, ou as pessoas não ensinam nada dessas coisas, mas vão ensinando outras coisas que eu sei que não são 100% efetivas. E não sei porque é que este conhecimento não é seriamente partilhado, nem nas escolas, nem nada, porque isto podia revolucionar muita gente, muitos adolescentes que sofrem, não precisam de sofrer, os casamentos que destroem-se desnecessariamente, enquanto o único problema, por exemplo, é a comunicação entre o parceiro. Só isso. Mas, por exemplo, saber comunicar é uma técnica, né? Mas ao aprendermos depois facilmente, corre tudo bem. Então, uma das frases mais conhecidas na terapia cognitiva comportamental é: os homens não são perturbados pelas coisas, mas sim pela opinião que têm delas. Se eu ando no tráfico e estou a conduzir e realmente o tráfico está chato, ou alguém passa o carro à frente de mim, eu posso escolher e pensar, pronto, paciência, né? E pronto, uso o meu tempo para ouvir música, para pensar nas minhas coisas e tudo mais, ou posso ficar a pensar, eu odeio tráfego, meu Deus do céu, agora está a acontecer de novo, não suporto. Ou seja, eu tenho as duas perspectivas, eu tenho as duas escolhas, mas essas duas escolhas de perspectiva e opinião fazem toda a diferença em como é que eu me vou sentir. Se eu pensar do género, lá vai mais uma vez, porque eu odeio, porque eles são assim, porque não mudam e tudo mais, consigo sentir-me zangada, muito mais que frustrada, mas zangada, chegar a casa, e isso tudo tem consequências muito elevadas na cadeia, ou seja, chega em casa, pode falar mal com a mulher ou o marido, ou com os filhos, mal disposto e não sei o quê. No entanto, foi só um evento que podemos chamar de pequenino, que acaba estragando o dia da pessoa. Então, a nossa perspectiva e opinião é extremamente importante que estejamos alertas a isso. Então, o objetivo é sempre de tentar ver quais são as nossas crenças irracionais, né? Isto a partir do diálogo e perguntas. E quando temos essa crença e estamos conscientes dela, torna-se mais fácil começar a disputar a crença, não é? E para isso procuramos a evidência. Por exemplo, é evidente que porque eu chumbei o meu exame, significa que eu sou uma falha ou uma falhada? Existe alguma evidência disso? Não, não é verdade, porque eu já atingi várias coisas, tenho várias qualidades e tudo mais. O facto de eu ter chumbado no exame, ou o facto de eu não ter atingido o target, o cell target of the month, não significa que eu sou uma má trabalhadora. Existem outros fatores que estão presentes. Então, perguntamos qual é a evidência disso. É lógico pensar que eu sou uma falhada ou que não I'm not good enough, que é uma das coisas que a maioria das pessoas sente toda a hora. É lógico pensar que I'm not good enough porque eu não consegui aquela posição de promoção que eu tanto queria. De que modo é que me ajuda, aqui já vamos falar do pragmatismo, de que modo é que me ajuda a pensar dessa forma para o meu bem? Não ajuda, é destrutivo.
Logo, o objetivo aqui seria então de transformar essa crença por uma crença mais racional. Não digo que a ideia é de nós passarmos para negativo para positivo, mas podemos passar para um negativo para realista, por exemplo. Talvez não era para ser, talvez não tenha problema, no futuro haverá outra possibilidade. Existem vários fatores que influenciam o que acontece conosco, e esses fatores não têm que ser relacionados com nós não sermos good enough. Muito pelo contrário. Existem, e essa é a forma mais racional de olhar para as coisas quando elas acontecem. Então, as crenças irracionais que nós temos, que ele identificou, que existe a ideia é que existe uma extrema necessidade para qualquer ser humano adulto ser amado ou aprovado virtualmente. Ou seja, neste aspecto, esta crença consegue ser extremamente destrutiva. Por exemplo, se formos a fazer uma apresentação, agora estou a fazer uma apresentação, não é? Se eu tiver a crença de que todos têm que me amar e todos têm que me aprovar, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que eu comece a sentir ansiedade. E a ansiedade não é um sentimento saudável. A ansiedade causa palpitações, a pessoa pode sentir um frio na barriga, pode ter um bloqueio e não fala, ou seja, a apresentação acaba não sendo tão boa, porque a pessoa começa a ter os bloqueios, porque está a pensar, será que estão a gostar de mim, será que não estão? E isto tudo. Então, não é benéfico, e nesta situação, por exemplo, a crença racional seria: eu gostaria que todos gostassem da minha apresentação. Mas, se alguns não gostarem, não é o fim do mundo, é normal, porque não é realista pensar que toda a gente tem que me amar, que toda a gente tem que achar que o meu trabalho é fantástico, não é? As pessoas são livres. Mas, de qualquer modo, nada disto afeta o meu valor como pessoa e nem o meu... sim, o meu valor ou as minhas qualidades e tudo mais, não? Ou seja, como aqui diz, a ideia é que devia ser inteiramente competente, adequado e realizador de todos os aspectos possíveis para se considerar ter valor. Muitas vezes eu falo com os clientes e eles sentem-se tão... eles estão tão infelizes, mas ao mesmo tempo eles dizem que atingiram muita coisa na vida, né? Muita coisa que atingiram, por exemplo, têm o melhor carro, têm a melhor casa, têm uma família boa, têm estudo, mas mesmo assim ainda não se sentem que têm valor. E dizem que não, eu só vou sentir melhor quando eu atingir isto ou quando eu atingir aquilo. Mas esquecem-se que no passado, isto que eles tiveram, que eles têm hoje, são coisas que eles já desejaram, já sonharam anteriormente, mas esqueceram-se, não é? E o nosso valor não é medido através do que nós temos ou não temos. Ao pensar assim, basicamente, a probabilidade de nos sentirmos fulfilled é extremamente baixa, extremamente. Então, o nosso valor não é dependente da nossa competência, não é? A terceira ideia é a ideia de que as coisas são terríveis e catastróficas se não são da maneira que nós queremos, não é? Aqui eu posso dar o exemplo de estar a conduzir no carro, não é? Estamos no carro, estamos a conduzir e nós não queremos apanhar tráfego. Eu não quero apanhar tráfego, então eu vou sair mais cedo para não apanhar o tráfego. De repente, apanhei o tráfego, agora é o fim do mundo, eu estou mal disposta, estou irritada porque não tinha que acontecer dessa forma, tem que acontecer da forma que eu quiser. E eu estou a criar o meu próprio sofrimento, porque as coisas, não tem que ser da minha forma, mas dois, eu estou a transformar uma coisa pequena numa catástrofe. Eu posso dizer sim, que é frustrante, sim, não gostaria de estar no tráfego, mas não é uma catástrofe. Existem coisas muito piores de estar no tráfego. E é este exercício que vamos fazer entre nós, não é? Para tentar ser o mais racional possível. Agora, existem 7 lições muito importantes, do Dr. Albert Ellis. O modelo ABC. Essa é a base da teoria cognitivo-comportamental. Então, normalmente as pessoas focam no evento e pensam que o evento é que causa o nosso próprio sofrimento. Nós, terapeutas cognitivos comportamentais, não concordamos. Acreditamos que é a nossa crença que causa o sofrimento, a emoção, o comportamento e que vem através também dos nossos pensamentos, não é? As crenças irracionais não são lógicas, como tínhamos dito, e a aceitação incondicional de nós mesmos é muito importante.
Todos nós temos valor. Por isso é que no início eu falei do fator de... Sim, no início eu falei do fator de todos nós sermos únicos e a importância de sabermos o nosso presente, o presente que Deus nos deu quando nascemos, porque todos nós temos isso, mas nós deixamos isso tudo, sei lá, desmoronar ou acabar por estar a focar noutras coisas. Mas na vida real todos nós temos valores, todos nós somos únicos e todos nós podemos atingir o que nós quisermos se formos a focar na nossa missão, não é? Ok. E também temos a aceitação incondicional dos demais, não é? Normalmente nós estamos sempre a tentar mudar a outra pessoa. Sempre que fizermos isso, sempre que tivermos aquele pensamento que não, um pensamento rígido, temos que mudar a pessoa porque queremos que a pessoa seja assim, relações estão sempre a desmoronar porque queremos que o nosso parceiro comporte-se de uma forma, seja de uma forma que nós já desenhamos para o nosso sonho, mas a pessoa não é assim. Nós não aceitamos uma forma incondicional. Consequentemente, acabamos disturbando a nós mesmos e também a fazer outra pessoa infeliz, a tentar ser uma coisa que não é. Então, a aceitação incondicional não é só para nós, mas também para o próximo, não é? Depois temos a toleração à frustração. É o que eu disse. Por exemplo, o mundo deveria ser exatamente quando eu quero, e quando isso não acontece, ficamos ansiosos e deprimidos. Então, aqui o objetivo seria tentar aumentar o máximo possível a nossa tolerância à frustração, não é? A única forma de praticar tolerância à frustração é realmente passar por frustrações. Então, de novo, não é algo negativo quando as frustrações acontecem, porque fazem com que nós aumentemos a nossa tolerância e comecemos a tornar-nos mais fortes. Isso é que é o objetivo, não é? Tornarmos cada vez mais fortes para qualquer eventualidade da vida. O alarmismo surge quando a pessoa, com o que está a acontecer, vê como algo terrível, dramático e que não pode suportar, exatamente o que acabei de dizer, é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Imagens racionais e emotivas, não é? Praticar o hábito racional e facilitar as emoções saudáveis, não é? Existem perspectivas diferentes de como lidar com os problemas. Existem pessoas que, quando falam connosco, dizem não, mas vai correr tudo bem, não penses assim, coisas assim. Então estão sempre a dizer, não, tens de ser muito positiva, otimista, vai correr tudo bem. Nós não pensamos dessa forma. O que nós tentamos passar para o outro é a importância de aceitar se essa coisa negativa que nós mais tememos, né? O que é que nisso traz ansiedade, realmente? E começamos já a decifrar daí. Ou seja, nós gostamos de trabalhar com o pior caso. Vou dar o exemplo da apresentação, por exemplo, né? Porque public speaking é uma das coisas que mais afeta as pessoas, e isso acredito que deve ser mais de 90% de pessoas que têm essa condição, não é? De ansiedade durante o public speaking. Mas se tivéssemos, por exemplo, né, a ter uma conversa e tudo mais, e a pessoa dissesse, não, eu estou com muita ansiedade, e a nossa pergunta não é, ou o nosso approach à situação não é dizer que vai correr tudo bem, mas sim, nesta situação, o que é que te traz ansiedade? E a pessoa pode dizer, é isto, aquilo, né? Por exemplo, as pessoas não vão gostar de mim. Da forma que nós respondemos vamos assumir que as pessoas não gostam de ti. Por que é que isso traz ansiedade? Enquanto formos decifrando, no fim, a pessoa normalmente acaba sempre a dizer, não, porque eles não querem ser julgados, não querem sentir-se como se não fossem good enough. Então, quando nós chegamos ao not feeling good enough, ou não nos sentirmos suficientes, acho que essa é a melhor palavra, aí concluímos qual é a crença da pessoa, não é? É que nós estamos a medir o nosso valor através da opinião dos outros. E é aí onde começamos a trabalhar, não é? Então, a ideia é de trabalhar, sim, com worst case scenario, não é? E a partir daí começarmos a transformar, não é? Aqui temos os métodos, né? Um deles é a disputa, que acabamos de falar, quando falamos de qual é a evidência, qual é a lógica, de que forma é que te ajuda a pensar assim. Eu falo isto de uma forma superficial, tendo em conta que temos um tempo limitado, não é? Depois temos a exposição ao vivo.
O nosso corpo, é muito importante perceber que a ansiedade, o tema da ansiedade significa quando vemos algo como ameaça, né? Ou algo que é perigoso. O nosso corpo responde com ansiedade. E isto acontece sempre que nós queremos sair da nossa zona de conforto. Então, quando saímos da nossa zona de conforto, o nosso corpo automaticamente interpreta como danger. Então, se vê como uma ameaça, é muito importante que nós façamos exercício psicológico, claro, que é mudar o nosso frame of thinking, a nossa forma de pensar, e a partir daí mostrar ao cérebro que não tem nenhuma ameaça. Mas qual é a melhor forma de fazer isso? Porque nós fazemos trabalho psicológico em mente, nunca é suficiente. A prática é que faz a diferença toda. Ou seja, quanto mais formos a expor-nos ao problema, ou o que for, que esteja outside of our comfort zone, não é? Sempre nos formos ao expor, aos poucos o cérebro começa a ver que realmente não tem nenhum perigo, não tem nenhuma ameaça, ou seja, a ansiedade desaparece. Sem a exposição ao vivo, torna-se um bocadinho torna-se difícil, não é? Para que possamos 100% eliminar a ansiedade também. Mas também pode ser feito. Nós gostamos de ouvir, de partilhar estas analogias, né? Toda a gente... Ok, que até sabe que eu adoro usar estes exemplos porque acho que são os ideais. Um deles é, por exemplo, aprender a conduzir. Quando conheço alguém, converso com a pessoa, né? E falamos sobre isto e destas novas formas de pensar, de como criar novos hábitos, criar novos conhecimentos e tudo mais, sempre há aquela ideia de que sim, mas talvez eu não vou conseguir, ou mas está difícil, ou falhei. É muito importante perceber que quando se nós somos de uma forma e temos pensado de uma forma racional durante bastante anos, por exemplo, neste momento eu tenho 34 anos, estes anos todos, se eu tenho sido irracional, para eu mudar a minha forma de pensar ou a forma como o meu cérebro funciona, vai levar prática e não é automático. E com isso eu uso o exemplo de aprender a conduzir, porque quando entramos no carro, acredito que a maioria de nós sentiu ansiedade, porque está com medo, era a primeira vez que estávamos a conduzir. Carro manual, claro, o carro ia abaixo, algumas vezes, mas não desistimos, continuamos a conduzir. E quanto mais conduzimos, chegamos a uma fase em que torna-se automático. E quando se torna automático, é quando passa para a nossa zona de conforto e começamos a fazer automaticamente. Ou seja, a nossa mudança e transformação é possível sim, e pode ser feita de uma forma bastante eficaz, que automaticamente torna-se algo automático, que o nosso cérebro já faz normalmente, e para de ter aquelas respostas que acabam sendo muito repentinas, impulsivas e tudo mais. Acabamos sendo mais balançados. Eu gosto também de dar o exemplo de jogar ténis, não é? E por que eu digo isto? Porque houve uma altura que eu decidi que queria começar a jogar ténis e comprei o equipamento todo e registrei-me no sítio e comecei a jogar ténis. Mas claramente estava a jogar muito mal e estava sempre a perder. Quando eu decidi chamar um coach, para esse coach me ensinar a jogar ténis, de repente, a forma que eu posicionava a bola, a forma que eu ficava em pé, a forma que eu tinha que segurar a raquete, tudo mudou e tinha que começar já a ajustar a forma que o coach me ensinava. O que é que isso fez? Isso trouxe um desconforto, porque o meu corpo estava habituado a segurar a raquete de uma certa forma, do nada eu agora tenho que mudar essa skill. Então, esse desconforto é inevitável. Infelizmente, naquela altura, eu não preferi passar pelo desconforto, não tinha percebido, não tinha pensado dessa forma, automaticamente larguei o ténis. Se eu tivesse passado por aquele desconforto, provavelmente seria um mês, de seguida teria jogado ténis como deve ser e provavelmente hoje já teria jogado perfeitamente. Mas pronto, não quis passar pelo desconforto, não tive a mudança e não tive os benefícios de saber jogar ténis e estar no desporto. A segunda, dou o exemplo do ginásio, que é para mostrar a importância da manutenção. Aqui também posso dar o meu exemplo, que comecei a ir ao ginásio, atingi o que eu queria, pronto, agora estou feliz para vir ao ginásio. O que é que acontece? Volta tudo ao normal. Então, isto aplica-se a tudo na vida, mesmo que tenhamos conseguido mudar, né? Mesmo que tenhamos conseguido levar o nosso casamento a um nível muito desejado, a aprendizagem, a prática
não deve nunca parar, é uma coisa que tem que estar sempre presente, todos os dias. Caso contrário, é muito fácil nós cairmos onde nós estávamos anteriormente, muito fácil mesmo, muito fácil. É muito mais fácil ser irracional do que racional. Aqui, eu havia falado do modelo ABC como uma base da terapia cognitiva comportamental. Então, eu havia dito que o A refere-se a evento, não é? O C refere-se às emoções e ao comportamento. As pessoas têm a tendência de dizer: eu estou zangada porque alguém chateou-me no trabalho. Esta é a forma mais comum de pensar. Mas isso não é verdade. Da forma que nós pensamos é o B, que é a nossa crença, é que causa o nosso sentimento. Então, dizer que eu estou zangada porque chatearam-me no trabalho não é válido. Então, como é que eu interpretei aquilo? Provavelmente disse que eu não suporto, ninguém pode falar assim comigo, o que é isso e tudo mais. Isso são já crenças que eu criei para mim mesma, que agora acabam se influenciando, infelizmente, em várias áreas e no meu estado emocional, comportamento e bem-estar, não é? Porque também não queremos sentir zangadas todos os dias. Então, prontos, por outras palavras, a ideia é de nós tornarmos mais flexíveis, mais tolerantes. Esse é que é o segredo. As causas principais, não? Pouca tolerância à frustração, self and others damning. Aqui, quando falamos de self and others damning, é o exemplo que eu dei de... Aqui vou usar o exemplo de others damning, ao invés de nós, né? Porque eu disse, vamos assumir que eu atingi bastante durante a minha vida. Nós não somos um evento, nós somos muito, nós somos um todo, não é? Mas, no entanto, não atingi o sales target do mês e digo, therefore, I'm a failure. Completamente irracional. Others damning, alguém provavelmente fez muito por nós, somos amigos, fantástico. De repente, durante anos, de repente um dia a pessoa comete um erro, do nada, tudo que a pessoa fez a vida toda por nós, todo o amor, tudo é erradicado e agora vamos chamar a pessoa que não, a pessoa é deshonest, não é honesta, ou isto, aquilo, e começamos já a avaliar a pessoa por causa de uma ação, não é? Então, isto não é racional. Nós também fazemos isto com o mundo também, de quando uma coisa má que acontece, dizemos, não, este mundo é horrível e tudo mais, mas esquecemos todas as coisas fantásticas que acontecem na nossa vida. E coisas que estão a acontecer de momento que podemos ser tão gratos, mas mesmo assim não vemos, né? Só vemos quando não temos mais, que é uma realidade do ser humano. Aceitação do eu e do outro como seres humanos imperfeitos. Há uma parte que o Albert Ellis diz que a pessoa cometeu um erro sim, mas não tem problema, porque o ser humano em si é imperfeito. Então, não estava à espera de mais que isso. Sim, vai sempre haver um dia que alguém vai nos iludir, porque nós não somos perfeitos. Então, exatamente. Então, quando nós temos a parte de rigidez, em que temos os musts e shoulds, tu não podes fazer isso, não podes ser assim, automaticamente vamos ficar perturbados, não é? Então, o que eu tinha explicado é que a ideia não é de nós passarmos de ansiedade para felicidade. Se eu tenho algo para fazer que é importante, não é? Também não vou dizer, vai correr tudo bem, então não preciso me preparar para isso. Não. A ideia é, ao invés de sentir ansiedade e ficar com medo do que vai acontecer, passo para preocupação, que torna-se algo que acaba sendo uma emoção negativa, saudável. A ansiedade é uma emoção negativa, não saudável. Quando sentimos ansiedade, nós temos comportamentos que não ajudam a situação de vez, não é? Quando temos preocupação é diferente. Nós sabemos que temos isto para fazer, sabemos que temos que nos focar, então essa preocupação faz com que nós tenhamos comportamentos que ajudam-nos com que esse evento seja sucedido. Quando falamos de depressão, não é? Depressão, normalmente, o tema da depressão é quando é loss, ou seja, quando perdemos alguém, e isto pode ser através da pessoa realmente passar por outra dimensão, como pode ser um casamento que acabamos, ou um amigo, ou o que for. Então, a depressão normalmente acontece quando perdemos alguém. E o sentimento
A depressão acaba sendo o sentimento negativo não saudável, não é? E a ideia é de passar para a tristeza, porque com a depressão nós não somos realistas e pensamos que agora o mundo acabou, que o mundo agora já não tem vida, não tem nada, mas sabemos que isso não é verdade. Então, a ideia é de lidar com a emoção de uma forma saudável, e ao fazermos isso, estamos a ser realistas e sabemos que sim, isto faz parte da natureza, as coisas são impermanentes e temos que aprender a aceitar as coisas como são e tirar o máximo delas, o máximo, com o maior conhecimento possível. Depois temos raiva e irritação. Se eu tiver com a ideia de não posso ficar no tráfego, eu odeio tráfego, vou ficar com raiva. Se alguém passa pelo meu carro e eu fico zangada, não acredito nisso, e irrita-me, eu chamo de raiva. Mas se eu penso que, ok, acontece, não gosto, mas não é o fim do mundo, vamos deixar passar, pronto, eu sinto-me irritada, mas acaba não sendo algo que estraga o meu dia. Quando nós passamos de raiva para irritação, há uma coisa muito interessante, porque raiva causa a pessoa, por exemplo, a gritar uma com a outra pode chegar a ser verbalmente agressiva ou fisicamente agressiva, mas quando temos a irritação é diferente, porque aqui nós temos comportamentos em que comunicamos de uma forma assertiva, em que mostramos também empatia e a pessoa percebe porque é que não gostamos do comportamento, por exemplo, como é que nos sentimos acerca disso, e conseguimos passar a informação. Quando estamos com raiva, não conseguimos passar a informação, infelizmente. Estamos a falar, mas a outra pessoa vai se mostrar na defensiva, logo. Culpa ou remorso. Depois temos ciúmes ou preocupação com a relação, vergonha ou arrependimento, inveja não saudável com inveja saudável, né? Inveja não saudável podemos dizer que é quando uma pessoa tem uma coisa que nós gostaríamos de ter e nós sentimos tanta inveja que queremos destruir. Não, é extremamente não saudável. Mas uma inveja saudável é uma emoção também extremamente válida, né? Se alguém tem uma coisa que eu gostaria de ter, é nice, mas não vou trazer energias negativas, mas sim arranjar uma forma de também ter. Lutar para isso, perguntar como é que a pessoa teve e tudo mais e tentar fazer o mesmo, mas sem sentimentos negativos não saudáveis, não é ideal. Então, o nosso objetivo é passar de emoções negativas não saudáveis para as negativas saudáveis. Porque também não é saudável não lidar com as emoções, não é saudável passarmos por uma perda e não passarmos pelo processo de luto, não é? Temos que passar por esse processo porque é o processo natural da vida, mas de uma forma saudável. Anteriormente eu tinha explicado que nós precisamos sim do componente comportamental para além da educação psicológica, não é? De forma que consigamos mudar, posso dizer, não vou dizer 100%, mas vou dizer 90%, por exemplo, não é? Para conseguirmos atingir o nosso objetivo, não é? Porém, existe um outro método que eu uso que chama-se a hipnoterapia cognitiva ou comportamental, não é? A hipnoterapia tradicional, a hipnoterapia que nós vemos na televisão, que as pessoas ficam em transe e tudo mais, mas não é realmente usada de forma científica, né? E acho que, não sei até que ponto é que é verdade. Agora, a terapia cognitiva ou comportamental, nós usamos de modo a conseguirmos ajudar a pessoa a mudar o comportamento. E por que é possível, né? Eu vou dar exemplo da ansiedade. A ansiedade e relaxamento, estas duas não combinam e não conseguem estar presentes ao mesmo tempo. É impossível. Ou estamos relaxados ou estamos com ansiedade. Temos que escolher uma. Quando eu uso a hipnoterapia, o meu objetivo é de fazer com que o cliente passe por um processo de relaxamento profundo, em que ele está 100% consciente, mas enquanto está relaxado, nós podemos já trabalhar no problema, podemos já trabalhar naquela situação em que o cliente sente... aquela situação em que ele sente ansiedade ou pânico e tudo mais, trabalhamos naquilo e começamos já a modificar através de mudar os pensamentos, as crenças, pomos os novos pensamentos alternativos e saudáveis e vivemos aquela situação, digamos, 3 vezes. Quando isto acontece através da imaginação, é fantástico porque
o cérebro, mais logo, quando estiver na situação, já consegue tentar imitar aquele comportamento. E por que isto é eficaz? Porque o cérebro não sabe a diferença de imaginação e realidade. Então, a imaginação é uma das maiores ferramentas que nós podemos usar ever. Então, se nós conseguimos imaginar-nos a mesma situação, mas de uma forma relaxada, o cérebro poderá fazer mimicking. E como é que eu posso ilustrar isto? Quando nós pensamos em algo horrível que não está a acontecer, e imaginamos, o nosso corpo automaticamente responde com ansiedade, ou o que for, ou zanga, mas não aconteceu. E são imaginações. Por exemplo, vamos assumir que eu estou casada e o meu parceiro está a demorar a chegar a casa. E eu começo a imaginar as coisas mais horríveis possíveis e imaginárias. Automaticamente irei sentir ansiedade, irei ficar zangada e de repente estou a falar mal com a pessoa por causa da minha imaginação. Mas não é o que está a acontecer, não é? Então, isto para provar que nós temos também que estar muito alertas aos factos e o que não é facto. E o que estamos a imaginar. Então, nós também fazemos terapia de exposição, que é o que eu estava a dizer, não é? Então, a pessoa fica exposta ao estímulo, mas através da imaginação. Isto também chamamos de Systematic Desensitization, que foi desenvolvido por psicólogos comportamentais primeiro, antes disso. Relaxamento progressivo muscular, muito importante, principalmente quando falamos de ansiedades. Controle de dor, passar de pensamentos negativos, não saudáveis, para alternativos, realistas e saudáveis. Normalmente nós gostamos de focar em exemplos recentes, ao invés de exemplos de quando éramos crianças ou coisas assim. Porquê que é importante nós não focarmos muito em memórias passadas? Ou, como psicóloga, estar a conversar com o cliente e tocar muito em feridas passadas? Porque isto tem o potencial de criar retraumatização. Porque o nosso cérebro, quando ele decide reprimir uma memória, o objetivo do cérebro faz isto como um mecanismo de defesa, não é? Porque não é ideal estarmos a viver com essas memórias, nós temos que andar para frente. Porém, quando fazemos isso, olhamos para trás demais, podemos abrir feridas de novo, retraumatização, e depois já temos mais problemas para lidar, enquanto não havia necessidade. Depois temos as falsas memórias, que está provado, sim, que o nosso cérebro não guarda a memória de uma forma intacta. Sempre a memória é deturpada, e no fim nós pensamos que algo foi uma memória e está correto, mas não foi. Na vida real foi algo que o nosso cérebro construiu. E facilmente vai construir a partir da nossa forma de pensar, ou como vimos a situação, vamos imaginar a situação de uma certa forma, que não foi. Ok, como eu tinha dito anteriormente, nós não estamos preocupados pela causa do problema, mas sim o que é que está a manter o problema. Por que é que o problema está ali? Duas crianças que nasceram na mesma casa, com um pai alcoólatra, uma não bebe porque diz que viu o pai beber, a outra bebe porque diz que viu o pai beber. Ou seja, duas crianças, mesma situação, mas resultados diferentes. E isto porquê? Por causa da sua crença e como é que ela vê a situação. Então, aqui estamos a falar da resiliência também, que é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, superar os obstáculos, resistir à pressão de situações adversas, ou seja, choque, stress, eventos traumáticos, entre outros, não é? Sem entrar em surto psicológico, não é? A ideia não é de nós, sim, estamos a passar por momentos difíceis, sim, mas com a resiliência nós conseguimos passar pelo problema, mas sem desenvolver, por exemplo, depressão, ou sem desenvolver pânico, e sem desenvolver, por exemplo, hipocondria e coisas assim, e paranoia e tudo mais. Nós conseguimos fazer isto de uma forma mais saudável e usamos isto para crescer e de uma forma positiva, e existe sempre aquela mentalidade de, ok, oportunidades, não é? Como é que posso tirar o melhor desta situação? Os indivíduos que não têm resiliência, infelizmente, são muito mais vulneráveis a doenças psicosomáticas, não é? Psicossomáticas, desculpa. Isto eu noto muito com clientes, muito. Eles acabam desenvolvendo, como eu disse, hipocondria, que qualquer coisinha que acontece no corpo, vamos dizer que a pessoa tem um formigueiro na mão, automaticamente pensa que está a morrer. Ou porque bateu o coração um bocadinho mais,
automaticamente pensa que está a morrer. Então, e depois começa a desenvolver essa ideia de que eu estou a morrer e talvez só tenho um mês para viver e não sei o quê. Realmente isto acontece, e realmente acontece muito, e tem um potencial muito negativo na vida das pessoas, muito, porque trava-lhes de muita coisa. Eles estão a ter pensamentos recorrentes, né? Com medo, mas é um medo que acaba sendo irracional, infelizmente, e tem consequências negativas, porque trava a pessoa de viver o presente. Então, nós temos três formas de ser, não é? Quando se trata de mudanças, não é? Uma delas são as pessoas resignadas. Estas pessoas são pessoas que, ok, nós chamamos de síndrome de Gabriela, não é? Eu nasci assim, cresci assim e sempre fui assim, não é? Então, elas acabam sendo muito complacent, aceitam as coisas como são, mas não usam aquele tempo para conseguirem crescer ou tirar o maior proveito possível da mudança ou do obstáculo e tudo mais. Muito pelo contrário, eles acabam só aceitando e ficam no cantinho delas, não é? Depois temos a parte reativa, não é? Não, aqui já são as pessoas que têm já aquela atitude de revolta, não é? Porque as coisas têm que acontecer comigo, porque é só comigo e tudo mais. Então, até existe uma palavra chamada victimitis, que é quando nós nos vemos como vítimas das coisas, não é? Sempre. E estamos sempre a reclamar e tudo mais. Agora, temos a parte das pessoas resilientes, não é? As pessoas resilientes fazem cada experiência um aprendizado positivo. Ao invés de focarem no problema, focam na solução. Ou seja, desenvolveram ao longo da vida um comportamento resiliente. Vamos assumir que... Eu lembro-me que um dos sofrimentos que eu passei, que foi um dos mais milestones da minha vida, né? Esse sofrimento foi tão intenso que fez com que eu ganhasse tanto conhecimento, principalmente em certas áreas, que me fizeram escrever um livro. Então, quando eu olho para trás, eu agradeço muito a cada sofrimento, porque realmente cada um deles veio com um livro. Então não posso dizer que o sofrimento é mau, não posso. E dois, esses sofrimentos que eu tive, hoje eu consigo perceber muito bem, porque fazem com que eu consiga ajudar muita gente, muitas mulheres, muita gente mesmo. Então, houve um motivo para aquele sofrimento, sim, senhora. O objetivo não era de me pôr abaixo, mas sim de aprender a superar esse sofrimento, para que possa ensinar a outra pessoa a também superar o sofrimento. Porque as coisas também não são só teoria, não é? As experiências de vida são bastante importantes também, e nós passarmos por aquilo. E isso faz toda a diferença, não é? E como aqui diz, trata-se de uma conquista pessoal, né? A resiliência. Nós não nascemos com resiliência, não é verdade? Isto é uma coisa que nós desenvolvemos ao longo da vida, através da sabedoria também. Não é à toa que a superação e o crescimento humano são potencializados em momentos de dificuldade, sem dúvidas nenhumas. Uma pessoa resiliente não se abate facilmente e não culpa os outros pelos seus fracassos e usa a sua energia para lutar. Ou seja, o que me acontece, eu não posso dizer que foi culpa de alguém ou porque a pessoa é má ou coisas assim, não é verdade, porque eu também tive algum tipo de contribuição para que as coisas acontecessem dessa forma, não é? Nós sempre temos uma contribuição. Então, passar a culpa para os outros ou culpar nunca é ideal. Nem para nós, nem para ninguém, mas principalmente para o nosso desenvolvimento e bem-estar. O fatalismo e o sentimento de vítima do destino passam longe dessas pessoas, não é? Eu acho que aqui não é, ao invés de ver-se como vítima do destino, muito pelo contrário. Eu acho que eu acredito em agradecer não só pelos nossos sofrimentos, não só pelo bem que acontece connosco, que é muito, mas também pelos nossos sofrimentos. Porque quando olhamos para trás e vemos, nós conseguimos ver com muito mais clareza a importância desses sofrimentos, não é? Pensamentos negativos, como tudo é fácil, não consigo mudar de rumo, ou ninguém faz nada por mim, não fazem parte das suas vidas, não é? Ficar a reclamar. Então, a resiliência é a fusão de 7 fatores, né? Primeiro, temos a administração das emoções. Sempre que nós tomamos atitudes baseadas na nossa emoção, infelizmente, acabamos arrependendo-nos, né? E isto acontece várias vezes. Quando estamos com a emoção, podemos ligar para alguém que nós conhecemos e
e dizemos o que é que estamos a fazer e a pessoa diz que não está correto, faz assim, mas estamos com tanta emoção que, como dizem, né? Para nós não tomarmos decisões quando estamos zangados ou quando estamos muito felizes. Sempre vamos nos arrepender e acabamos cometendo coisas que não poderemos cumprir por causa da emoção. Então, a parte de saber administrar as emoções e percebê-las é muito importante, né? E tentarmos ser os mais serenos possíveis. Controle de impulsos. Se refere à capacidade de regular a intensidade dos seus impulsos no sistema muscular. É a aprendizagem de não se levar impulsivamente para a experiência de uma emoção. É o que eu estava a falar também. Otimismo. Se definir pela crença que as coisas podem mudar para melhor, não é? Que é verdade. Temos que acreditar que existe um motivo para isto tudo e esse motivo vai se revelar. A análise do ambiente, identificar precisamente as causas dos problemas e a diversidade e tudo mais, e realmente começar já então a olhar para as coisas de uma forma mais objetiva, de uma forma mais abrangente, analista e assim por diante. Empatia. A empatia, eu acho que é uma das características mais importantes que um ser humano pode desenvolver e pode passar tempo, horas e horas diárias a desenvolver empatia. Com empatia nós conseguimos ter qualquer tipo de relação 100% com quase toda a gente, porque nós conseguimos pôr-nos no lugar da outra pessoa e ao fazer isso, o nosso lado de julgamento automaticamente é eliminado, não é? E conseguimos perceber, e conseguimos falar, conseguimos comunicar, e a mensagem é percebida assim. Então, com a empatia também nós conseguimos remover muita coisa e muitos sentimentos offs, como por exemplo a zanga ou julgar mal as pessoas, muita coisa pode ser removida através da empatia. Então, 100% aconselharia ao fazer isso, né? Autoeficácia, a convicção de ser eficaz nas ações propostas. É a crença de que irá resolver os seus próprios problemas por meio dos recursos que encontram em si mesmo e no ambiente. Porque temos, sim, recursos. Temos capacidades, sim. Estão presentes, muitas vezes nós é que não olhamos para elas, mas estão todas lá. Então, aqui vamos ver algumas dicas para aumentar a capacidade de resiliência. Mentalizar o seu projeto de vida, não é? Sonhar com o seu projeto, é o que eu falei, a importância da imaginação e de sonhar. Eu vi uma história sobre o Walt Disney, não é? O que a história dizia era que o Walt Disney tinha 2 cadeiras. Ele tinha uma cadeira que ele usava para imaginação e a outra cadeira ele usava para sentar e pensar no processo de execução. A imaginação é a única forma que nós podemos usar para atingir coisas enormes, né? Enormes, porque quando estamos a usar só a nossa parte racional, temos aquela desvantagem de termos 2 vozes, depois outra voz diz não vais conseguir porque é difícil, depois outra voz, tem sim aquela luta na cabeça, mas se nós usarmos a nossa imaginação, nós conseguimos sonhar para além. E é assim que as pessoas da história que realmente marcaram no mundo, eles usaram a imaginação e percebem a importância da imaginação. Quando o Walt Disney sentava na cadeira da imaginação, ele imaginava Disneyland. Depois ia para a cadeira da execução e pensava como executar. Claramente demorou bastante tempo para executar, acredito que foram anos, e ele morreu antes da abertura. E alguém disse, é uma pena que o Walt Disney não está aqui para ver o quão lindo Disneyland é neste momento, né? E alguém disse que não é verdade. Ele sabe exatamente como é que isto é, porque foi ele que imaginou Disneyland. Então, sim, este exemplo é só para dizer a importância de nós olharmos para as coisas de uma forma muito abrangente, de uma forma, sim, abrangente e bigger picture, e não olharmos de uma forma muito pequena com o evento em si. Isso nunca vai dar certo, porque, de qualquer modo, significa que o nosso julgamento não está certo, não? Aprender e adotar métodos práticos de relaxamento, que é o que eu estava a dizer, que sim, num corpo relaxado, a ansiedade não vive. Impossível, é impossível. Nós temos que escolher uma delas. Praticar desportos para aumentar o ânimo e a disposição. Sabemos que através do desporto
sim, o nosso corpo tira dopamina e isso é muito bom porque aumenta os nossos níveis de felicidade automaticamente e de uma forma extremamente saudável. Procurar manter o lar em harmonia, pois este é o ponto de apoio para recuperar-se. Se nós temos uma relação boa na nossa casa, com a nossa família, a tendência que sempre é, quando chegamos a casa, nós temos aquele nosso porto seguro. E esse porto seguro é muito importante. Ter alguém que nós temos ou seja, desenvolver a nossa relação se tivermos um parceiro ou com quem nós moramos, o que for, mas se tivermos uma relação boa e essa pessoa tornar-se o nosso porto seguro, faz toda a diferença. Aproveitar a maior parte do tempo para ampliar os conhecimentos. As pessoas podem dizer que, não, eu não tenho tempo, mas não é verdade. Eu acho que absolutamente todos nós temos tempo. Nós é que temos que escolher, e normalmente escolhemos, como é que queremos usar o nosso tempo. E quando fazemos isso, é assim que conseguimos identificar quais são as nossas prioridades. Se porventura vemos que as prioridades que estão... Muita gente, eu vou dar um exemplo para tentar ilustrar isto. Quando eu faço life coaching com os clientes, eu sempre pergunto, ok, então quais são os teus valores que mais valorizas, né? Your top priority values. Muita gente gosta de dizer família. Mas depois quando eu começo a perguntar, então, tens tempo para estar com a família? Não. Ok. Por exemplo, investimento, alguma coisa, requer algum dinheiro, ou seja, se falamos de almoçar fora, ou passear, ou coisas assim, não, infelizmente nós não podemos fazer nada porque a situação financeira está um bocadinho pesada. Ou, então, é tempo, dinheiro, esforço. Sim, eu amo a minha família, mas requer muito esforço. Isto significa que a família não é um top priority value. It's not true. Se fosse um valor, a pessoa teria tirado tempo, dinheiro e esforço para isso. Agora, o fato de não ser, não significa que não pode ser incluído, claro que sim. Então, mas para isso, então esse é o exercício que nós começamos a fazer para viver de uma forma mais feliz. Porque, infelizmente, se nós não fazermos este valor, nós podemos ver que acabamos tirando tempo, esforço e tudo mais para coisas que nós achamos que valorizamos, mas não valorizamos. E assim já conseguimos dividir o nosso tempo, né? De uma forma mais saudável. Agora, vamos assumir que a pessoa não tem realmente tempo para ampliar os conhecimentos. Eu acredito que não é possível, mas está bem. Eu acredito que a pessoa pode sim pôr um áudio a tocar enquanto está a tomar banho ou enquanto está a conduzir e sempre, nem que seja um aprendizado por dia, faz toda a diferença. Sempre, sempre, sempre. Como eu sempre digo, né? As pessoas dizem, não, mas como é que conseguiste escrever um livro e tudo mais? Mas se a pessoa escrever uma página por dia, no fim do ano, já fez 350 páginas, então. Ou seja, as coisas não têm que ser feitas num dia, e não são. As coisas são feitas num processo, aos poucos, né? Não de uma vez, digamos. Ok. Transformar-se numa pessoa otimista incurável. Desculpa. Né? E assumir os riscos e ter coragem. Torna-se um sobrevivente repleto de recursos, apurar o senso do humor. O senso do humor é uma coisa que provavelmente as pessoas não veem importância e talvez há alguma probabilidade em que elas possam se sentir ofendidas com isso, mas sem reparar que é uma das melhores ferramentas. Eu não sei se conhecem o Viktor Frankl. Ele escreveu o livro, em inglês é The Man in Search for Meaning. Em português seria Um Homem à Procura de um Significado, não é? Ele era judeu, era um psiquiatra e era na altura do nazismo, ou seja, ele infelizmente fez parte dos campos, né? Do Holocaust e tudo mais. Então ele conta tudo nesse livro, tudo. É um livro fantástico, por acaso. Li no passado, mas agora estou a ouvir de novo, como está em áudio também, e torna-se mais simples. Ele disse que naquele momento eles estavam despidos, né? Eles tratavam-lhes tão mal, que naquele frio da Alemanha eles despiam-lhes todos e eles tinham que ficar ali, apanhar a tal chuva, frio e tudo mais, trabalhar. Foi uma coisa horrível. Mas nisso tudo, o que lhes fez sobreviver e a força foi a parte da perspectiva, de como é que eles viam, e ele disse, eles tentavam arranjar humor para tudo, para as coisas mais horríveis, eles punham humor e riam. E isso ajudou-lhes a superar, realmente, é uma das coisas. Aconselho
é demasiado que leiam esse livro, na verdade, principalmente agora que estamos a passar por uma fase difícil, né? Então vamos ver como é que as pessoas que passaram pelo the worst thing ever, como é que ele conseguiu superar aquilo e sair de lá da forma que saiu, né? E sim, trouxe muito conhecimento para nós e desenvolveu a psicologia existencialista. Ok. É importante separar bem o que nós somos e o que fazemos, né? Porque nós não somos só o que fazemos, nós somos muito mais que isso e temos que ter em conta isso também, o nosso valor, a nossa criatividade para quebrar a rotina, porque a rotina é assim, lethal, não é? A rotina não dá espaço para crescimento. Refletir sobre a nossa relação com o dinheiro. Estamos a trabalhar por causa de dinheiro? Ou estamos a trabalhar porque queremos fazer uma diferença ao mundo? Queremos trazer algo de melhor? Sim. Temos um propósito. Não estamos a levantar por causa do dinheiro, não é? O dinheiro, será que é aquilo que nós amamos ou usamos aquilo como um método para atingir certas coisas que seriam do nosso benefício? Eu acho que esta é também uma coisa muito importante para refletir, porque o dinheiro faz muita... Infelizmente, o dinheiro tem muitas consequências negativas quando não sabemos usá-lo ou pensar nele da forma mais ideal. Fortalecer o lado espiritual e reconhecer, acreditar que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade, não é? Como dizemos sempre, o ser humano é muito fraco, então normalmente nos momentos mais difíceis, se olhamos para o nosso poder superior, o nosso Deus, e pedimos que Ele nos dê a força dele, tudo muda. Porque de repente não estamos a usar a nossa força, estamos a usar a dele. E automaticamente ou magicamente as coisas ficam mais relaxadas e conseguimos sentir mais paz. Decidimos entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus, da forma que nós o vemos, não é? Quando nós entregamos a vontade de Deus, nós começamos a aceitar os eventos de uma forma diferente e acreditamos que existe um motivo maior para isso. Eu vou dar um exemplo muito interessante, seja interessante, não sei se é interessante, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando nós pensamos no que Jesus viveu naquele dia que ele foi crucificado, aquilo foi o maior sofrimento, horrível, desgraça, foi horrível, né? O que ele viveu. Porém, aquele dia e aquele sofrimento foi extremamente importante, porque até hoje ele está a salvar bilhões, bilhões e bilhões de vidas, desde aquela altura até hoje. Então, por mais que naquele momento ele também disse, antes de ser capturado, ele disse a Deus que ele vai aceitar que seja a sua vontade, não é? Foi capturado e tudo mais. E hoje? Então, eu acredito que se nós fôssemos a conversar com ele e perguntássemos se ele voltaria a repetir aquilo tudo que ele fez, sabendo dos resultados de tudo que ele fez, ele repetia, acredito que 100 vezes, se fosse necessário, não é? Então, Deus sabe melhor. Mesmo que as coisas pareçam que sejam uma desgraça, nós não sabemos identificar se são ou não. Eu acho que o melhor exemplo de resiliência que eu podia dar foi o que aconteceu na África do Sul no mês passado. Para mim foi horrível. Sim, aquilo doeu-me bastante mesmo, bastante. Mas pronto, quando eles fizeram o looting e destruíram muitos shoppings e tudo mais, casas, pessoas, foi uma coisa horrível, não é? Mas enquanto passávamos pelo sofrimento, houve uma parte que de repente eu comecei a ver uma coisa diferente. Eu comecei a ver a humanidade. E comecei a ver bastante pessoas, comecei a ver pessoas a escreverem, a dizerem, por exemplo, olha, eu estou desempregada, então quem precisa de mim para ajudar a limpar, é só me dizer, estarei lá. Olha, eu tenho uma empresa de renovação, quem precisar dos meus negócios vou oferecer de borla. Olha, eu tenho um armazém, vamos encher o armazém, vamos para Durban, vamos dar a comida. Os vizinhos, né? Todos eles uniam-se independentemente das cores, cultura e tudo mais, todos uniram-se para salvaguardar uns aos outros. Houve tanta humanidade, pessoas juntaram-se em massas a rezar, a cantar o hino. Logo, eu concluí que
realmente nós não sabemos julgar se algo é negativo ou positivo. Independentemente se a África do Sul perdeu 300 bilhões de dólares, não existe algo maior do que a humanidade. E, na verdade, o que a África do Sul precisa neste momento é dessa humanidade, dessa compaixão, dessa união. Logo, sim, foi horrível, sim, teve as suas consequências, mas eu acho que os sul-africanos estão de parabéns em termos de resiliência. Muitos parabéns mesmo. E acho que são pessoas em que podemos nos inspirar na forma deles que foram, tanto que até criaram um novo partido e tudo mais, união. Não, pronto. Então, aqui eu disse que através dos pretextos e destruição de várias almas de luz, através dos pretextos e destruição, várias almas de luz manifestaram-se. Finalmente nós conseguimos ver vários anjos, conseguimos ver que é tudo mentira, não, as pessoas não são todas más, é muito pelo contrário. Se 1 milhão está a comportar-se de uma forma, os outros 46 milhões estavam a comportar-se diferente. Logo, começamos a ver um ângulo completamente diferente, começamos a ver tanta luz, amor. Foi muito, fiquei muito impressionada e acho que sim. Então, a perspectiva de que não é uma batalha humana, mas sim uma batalha espiritual. Ok. Eu vou tentar ser mais rápida, porque estou a ver que passou um bocadinho de tempo já. Então, a busca da felicidade é uma busca que todos nós temos, não é? Todos os dias. E é normalmente o objetivo que nós vivemos, né? Estamos à procura todos da felicidade. Mas, infelizmente, está notável que o ser humano não sabe exatamente ser feliz, né? Ou como encontrar a tal felicidade. Por quê? Porque a felicidade não vem de o quê, mas sim quem. O melhor exemplo que eu quis dar é que antes de morrer as pessoas não dizem eu gostaria de passar mais tempo com a minha carteira do último modelo da Dolce & Gabbana. Não dizem isso. O ser humano diz eu quero passar mais tempo com a minha família. Isso é que diz, não é? A minha família, querem amor, que são as pessoas. Então, o lado material é giro, sim, mas não consegue ultrapassar o lado humano. Isso a felicidade vem daí. Mas, infelizmente, quando misturamos as coisas, nós acabamos preferindo o quê e não quem, e começamos a cair na depressão e não percebemos porquê. O ser humano é muito semelhante aos leões. E os leões não foram desenhados para viver no isolamento. Eles normalmente, ao contrário dos leopardos, eles vivem com o seu pride, com a sua família. E é tudo para eles isso, não é? As pessoas que dizem não preciso de ninguém para ser feliz, têm as seguintes características. Sempre tiveram familiares ou amigos, ou não sabem sair do isolamento e dizem estarem bem. Então elas fazem isto com uma defesa, não é? Mas é extremamente preocupante, não é? Porque elas racionalizam a situação, não é? Se procura felicidade e não conseguiu alcançá-la até hoje, possivelmente não sabe como ser feliz. Então isto tem que ser avaliado. Provavelmente o método que estamos a usar não é o método ideal, ou o método que não é ideal para nós. Quais são as características das pessoas felizes, não é? As pessoas felizes têm algo em comum. Normalmente elas têm paz com elas mesmas, independentemente das circunstâncias, sejam casadas, solteiras, divorciadas, a estudar, a trabalhar, elas não tentam ser algo que não são, elas são autênticas, não estão sempre a comparar-se uns com os outros, a tentar ser isto ou aquilo, elas são aquilo que elas são e elas têm paz naquilo que elas são e têm. Têm paz com os outros, perdoam, deixam passar, não guardam dor e tudo mais, elas têm sim a tentar perdoar e perceber. Isto também consegue ser alcançado através da empatia, que é o que eu tinha dito anteriormente. A terceira característica é que as pessoas normalmente têm paz com Deus. Elas acreditam sim no além, ou em Deus, elas confiam em Deus e têm uma boa relação com o seu Criador diariamente, que os fortifica e dá-lhes alegria e sabedoria à face da terra. As pessoas que dizem que não acreditam em Deus, eu acho que não é verdade. O que elas querem dizer é que elas não conhecem Deus. Porque sem conhecer, claro, faz sentido, mas dizer que não acredito também é um bocadinho estranho, porque outras pessoas conhecem. Então, talvez podem tentar conhecê-lo, não é? Mas, sim,
normalmente esta área espiritual é área extremamente importante, extremamente mesmo. E diária. Lembro-me que uma vez alguém perguntou-me, mas porquê que temos que, por exemplo, falar com ele diariamente, ou por exemplo dizer eu te amo, ou por exemplo que a tua vontade seja feita, protege-me da tentação e tudo mais, né? Quando rezamos o Pai Nosso ou Alfada, né? E a resposta que eu dei é que da mesma forma que tu como parente, né? Tu não queres que o teu filho te diga eu te amo um dia e depois desaparecer a vida toda e não falar contigo, não é? Não gostarias que ele conversasse contigo? Sim. 2, como pais, né? Normalmente nós gostamos quando os nossos filhos precisam de nós gostamos de dar. Isso faz parte da nossa natureza de pai. Então, por que é que nós esperamos algo diferente de Deus? Não é que ele precisa que nós lhe amamemos, e não sei que ele não precisa, mas ele gosta, sim, quando nós pedimos. Gosta, sim, quando nós pedimos a força dele. E ele dá automaticamente. Isso é uma coisa que ele prometeu e ele cumpre. Todas as palavras que ele promete, cumpriu. E tem cumprido. É comum as pessoas não conseguirem estar com elas mesmas. Os seus pensamentos são terror e, consequentemente, a tendência é de escolher algo que leva ao prazer de curta duração, no entanto, piora o problema. E isto pode ser identificado como, por exemplo, quando decidimos tomar uma droga ao invés de trabalhar no problema. Acabamos aumentando mais um problema e não somos mais, ou mesmo beber, né? Não que seja mau, mas digo, quando tentamos fazer como forma de coping mechanism, né? E procuramos o prazer instantâneo. As pessoas que querem controlar o mundo e as coisas materiais têm tendência de serem infelizes, porque é muito, muito, muito importante perceber que podemos influenciar o resultado, mas nunca controlar. Uma das coisas que nos tira a pureza de viver, medo de morrer, não é? Então, começamos a ter medo de tudo, e também não queremos falar do assunto, não falando do assunto e não focar nisso faz com que nós não saibamos perceber o processo, faz com que seja mais difícil a aceitação quando acontece com algo próximo de nós. É um choque muito elevado, mas se fosse algo que trabalhássemos isso anteriormente, não seria um choque tão negativo como normalmente é com as pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre tento falar, já fazem anos que eu sempre tento conversar com as pessoas sobre esse assunto e que eu tenho preparado diariamente, porque eu sei que isso é a única certeza que nós temos na vida. Mas, infelizmente, ninguém quis conversar sobre esse assunto estes anos todos, não sei porquê, mas ninguém queria conversar sobre isso. E agora que tivemos este problema do Covid, então o impacto e a tragédia e tudo mais está muito mais forte do que talvez poderia ser na altura, porque o fato de nós todos morrermos, isso já estava presente desde o início da humanidade, né? Desde antes do Covid, nós sabíamos que isto ia acontecer. No entanto, pronto, né? A única diferença é que eles estão a mostrar as estatísticas, ou está mais aberto e tudo mais, mas quem não morreu ainda vai morrer, né? Nós todos vamos morrer. Então, idealmente, nós devemos sim sentir-nos bem com nós mesmos, perceber isso e tentar tirar o melhor da vida. Não só retirar, mas dar. E quanto mais nós darmos, eu acho que a melhor coisa, uma das melhores perguntas que devemos fazer a nós mesmos é: ok, como é que foi o meu dia? Estou orgulhosa? Sim, fantástico. Se não, ok, o que é que eu poderia ter mudado? E continuamos assim, não é? A tentar fazer o que é que nós achamos que é bom para nós e para o mundo, né? Podemos dar. Ok. Felizes são os que abraçam o inevitável, né? Percebemos que as coisas são inevitáveis. Sentimentos de medo, pânico, pensamentos irracionais, recorrentes, rigidez. Ok. Então, uma das minhas maiores inspirações é o leão, né? Eu lembro quando aconteceu os lootings na África do Sul, esta foi uma das imagens que mais me tocou e eu estava a partilhar bastante, que é we fall, caímos, we break, quebramos, we fail, falhamos, mas depois disso, we rise, não é? Nós nos levantamos, we heal, nós curamos e we overcome. Ou seja, nós conseguimos superar. Isso é um facto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu acho que esta é uma das frases mais bonitas também,
que eu gosto da Bíblia, que é verdade. Hoje eu estava a conversar com uma amiga que tem um irmão na África do Sul que está hospitalizado, não é? Eu estava a dizer-lhe que, na verdade, o objetivo de Deus não é de nos fazer ficar doentes, não é esse o objetivo, não é? O objetivo dele é de te pôr, te expor a certas pessoas que, se não tivesses ficado doente, não seria exposta. Ou seja, quando vais para o hospital, muitas vezes o ideal é tentar olhar e perceber, ok, quem é que podia precisar de mim neste momento, quem é que eu posso consolar e tudo mais, ou como é que a pessoa precisa de mim. Então, depois nós conseguirmos identificar isso e ter essa forma de estar e ser, a doença desaparece, porque o objetivo já foi cumprido, né? Mas o objetivo é, sim, de nós sermos expostos a certas coisas que não teríamos sido expostos se não passássemos por isso. E tanto que fiz o joke, dizer que quem sabe até o médico é que precisa dele, não é? E isso já aconteceu comigo, de um cliente, que estava a rir por acaso com um cliente ontem, que ele estava a dizer, lembras-te do passado, quando eu fui ao teu consultório e tudo mais, eu estava tão mal, mas no fim, olha, até o problema desapareceu automaticamente, que é muito estranho, e hoje é que eu pensei nisso. E no fim ele acabou ajudando de uma certa forma, e era do género, uau, ok, eu acho que esta teoria é real. Que sim, Deus faz as coisas de uma forma interessante. Eu falei do leão porque quando o Covid começou, eu acredito que absolutamente todos nós passamos por um processo de choque, pânico, medo, sofrimento e tudo mais. Então, eu passei por um processo muito intenso de reflexão, acho que não dormi durante 3 dias. E nisto tudo, ao procurar respostas, uma das respostas que me veio em mente foi porque é que o leão é visto como rei da selva? Eu comecei a fazer essa pesquisa. E depois descobri que Deus identifica-se com o leão e com a águia. Então eu disse, ok, se ele identifica-se com estas duas personagens, então é muito importante que eu vá ver e tentar aprender as características e o que é que faz Deus identificar-se com estes animais, não é? Então, o leão é conhecido como rei da selva, símbolo de força, dificuldades, autoconhecimento, bravos, únicos, carisma, líderes, pertence à família, defende a sua família diariamente, sem medo de morte, percebe a importância do descanso, tem coragem, o som ouve-se a 8 km e reconhece a importância de trabalhar em equipa e por mais que tenha fome, nunca comerá capim. Então, eu consegui ver que o leão, comecei a aprender muito mais da vida dele e notei que nem todos os leões são reis, na verdade, né? Eles passam por um processo muito difícil. Os filhos, a leoa perde-se, tem 7 filhos, mas a maioria deles morre de diferentes formas. Um leão vem e pode matar o outro, tem intrudas. Eles passam por muita coisa difícil. E quando atingem os 2 anos, eles são kicked out of the pride, né? E têm que sair, a maioria deles morre porque eles não conseguem viver sozinhos. Tendo em conta que quem faz as caças são as leoas, não é? Ok, isto para dizer e voltar ao ponto da importância de estarmos em time, de família, da união, sim, que temos na nossa família e tudo mais. E eu acho que nós, seres humanos, nós fomos feitos semelhantes ao leão nesse aspecto, né? Da importância de estarmos... não estarmos solitários. É muito importante. E depois outra coisa do leão é que ele não é o animal mais forte, né? Ele não é o mais forte, ele não é o maior animal, ele não é o animal mais inteligente, ele não é um animal que vê melhor, ele tem muita coisa que ele não é. Inclusive, ele também, para ele conseguir a sua caça, essa caça não é feita... eles têm 50%, acredito, de chances de conseguir a caça successfully. Mas mesmo assim, eles nunca give up. Nunca. E eles estão prontos a lutar até morrer. Eles não têm medo. E é assim que eles conseguem atingir o que eles têm e ter o seu pride e cuidar do seu pride every day. Todos os dias eles fazem o seu roaring para mostrar quem é que é o rei. Não é? E não é qualquer leão que é um rei. Então, se nós quisermos ser reis na vida humana, podemos muito facilmente beneficiar das características do leão, de aprender muito mais com como é que ele faz e como é que ele vê a vida.
O leão, ele pode escolher comer... Ele pode escolher comer o que ele quiser, pode escolher uma galinha, por exemplo. Talvez seria mais fácil levar uma galinha. Mas eles escolhem búfalos, porque eles gostam de búfalos e eles querem algo que seja de qualidade. Então, eles são muito menores. Os búfalos são uma manada enorme. Mas mesmo assim, eles vão até lá sem medo. O elefante e todos estes animais, o elefante é muito maior que o leão. Mas todos eles, quando vem o leão, todos respeitam. Todos os animais respeitam o leão. E ele não é o maior. O elefante é maior que o leão, mas mesmo assim respeita o leão. Ou seja, o que é que o leão tem? Atitude. E ele acredita nele mesmo. Então, podemos ver que as nossas conquistas não são só baseadas no que nós temos e somos, mas sim no que acreditamos em nós mesmos. Já estou quase a acabar, porque está muito longo, não é? Então, agora, o segundo animal que eu queria que Deus se identifica é a águia, não é? A águia é chamada rainha dos céus e a rainha das aves. É associada a coragem e força. A águia, eu adoro a águia porque ela é o único animal que não foge da tempestade. E, no entanto, é o único, ave, e é a única ave que procura a tempestade. E por que ela procura a tempestade? Porque ela sabe e ela percebe a tempestade e ela sabe que se ela for a tempestade e ela começa a treinar, a tentar voar cada vez mais alto, e é assim que ela ganha força. E isto pode ser, podemos usar isto como metáfora para os nossos obstáculos que vamos vivendo. E depois dela conseguir passar pela tempestade toda, ela vai para cima e descansa. Ou seja, ela descansa em cima da tempestade, que é fantástico. As qualidades da águia são simplesmente fantásticas. Outra coisa que ela faz é que o fato dela voar sozinha e tão alto faz com que ela só acabe mating, né, com uma outra águia, que é interessante, não é? Não com uma galinha, por exemplo, mas sim com a águia. Ok. A águia representa a proximidade de Deus, sendo considerada a mensageira divina. Representa a proteção espiritual e no cristianismo representa o poder de Deus. As águias percebem a tempestade. Ok? E face à tempestade, tenha sempre em mente que as tempestades são naturais e que no mundo absolutamente tudo é impermanente, exceto Deus. A vida é feita de temporadas. Está financeiramente instável ou, por exemplo, está a passar por momentos difíceis, temos que ter a certeza que se isto está a acontecer, isto não vai ficar para sempre, não vai, é impossível, porque a vida foi feita de estações, temporadas e tudo mais. Logo, o meu estado neste momento vai ter que se transformar. Facto. Deus ensina-nos que tudo é temporada. E repetirei, é uma temporada. E as temporadas garantem mudanças. A águia é o único animal que procura as tempestades, como eu havia dito, e procura as tempestades e usa-as para fortalecer e a voar para cima e descansar em cima da tempestade. Então, eu convido-lhes que procurem algumas tempestades na vossa vida e mostram o quão forte vocês são. As tempestades ajudam-nos a voltar para o nosso Criador e mostram-nos o que é importante. A sua família, Deus e o seu propósito. Eu acredito que sou uma águia e gostaria de saber se estão até águias presentes também neste momento. Em Gênesis, né? Deus diz: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Então, as estações estão aqui e irão alternar. Ok? Em Salmos, eu aqui pus o Salmos 91, que é o salmo que normalmente é poderoso na Bíblia e que normalmente é muito aconselhado em momentos difíceis e de cura e de dor e medo e tudo mais. E com o seu poder, claramente que eu pus aqui na apresentação e claro, podem ver sozinhos e recomendo bastante, né? Que leiam o Salmo
diariamente, e tenho a certeza de que irá fazer uma grande diferença ao bem-estar. E como Deus diz aqui no fim, no 15, no 14, Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. E estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Amém.